Daí, pessoal, mais uma resolução. Um plano é determinado por, primeiro, uma reta e um ponto não pertencente a ela. Exatamente. Tranquilo. Olha só. Se eu tenho uma reta e eu tenho um ponto fora dessa reta, é como se eu tivesse aí o que? 3 pontos não colineares. 3 pontos não colineares determinam um plano. Um plano vai passar por aqui. Pode ser assim, ó. Então, realmente, uma reta e um ponto não pertencente a ela, eu determino um plano. Isso tu pode imaginar assim, ó. Imagina um canudo de refrigerante suspenso no ar. Tá? Um canudo de refrigerante suspenso no ar. E aí do lado, em qualquer posição, tu põe, imagina um ponto. O que eu vou colocar como ponto? Vou colocar, por exemplo, uma bolinha de gude. Aqui, ó, representando o ponto. Aí eu te pergunto, eu tenho como colocar aí uma chapa, imagina uma cartolina esticada, reta, passando por esta reta, encostando nessa reta, ficando apoiado sobre o canudo de refrigerante e encostando na bolinha? Sim, né? Eu encosto a cartolina no canudo de refrigerante e vou girando ele até bater, até encostar na bolinha. E aí eu tenho o plano da cartolina sendo definido pelo canudinho e pela bolinha, ou seja, pela reta e pelo ponto. Então isso aí é verdadeiro. Um plano ele é determinado por uma reta e um ponto a ela pertencente. Não, né? Se eu tenho uma reta e aí eu vou determinar o plano por esta reta e também por um ponto que já está nessa mesma reta R, daí não, porque sobre uma reta eu consigo infinitos planos. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Se eu tenho uma reta assim, ó, olha só, aqui eu tenho um plano que passa nessa reta. Aqui eu tenho um outro plano que passa nessa reta. Aqui eu tenho um outro plano que passa nessa reta e assim por diante. Que passa nessa reta, né? Então imagina um canudo de refrigerante de novo, ó. História do canudo, ó, o canudo de refrigerante. E aí quantas cartolinas, quantas chapas tu consegue fazer posicionar de forma que esse canudo fique encostando na cartolina? Infinitas, né? Depende da inclinação que tu vai colocar na cartolina. Então são infinitos planos passando por uma reta. Então aqui falso. Um plano é determinado por 3 pontos. Bom, seria se esses 3 pontos fossem não colineares. Aí seria verdadeiro. Mas 3 pontos quaisquer, daí é falso. Por quê? Porque eu posso ter 3 pontos na mesma reta. E acabamos de ver que uma mesma reta determina infinitos planos. Letra D, 2 retas quaisquer. Não, se fossem 2 retas não coincidentes e não reversas, daí eu teria a definição de um plano. Mas 2 retas quaisquer não definem um plano, até porque eu tenho as retas que são reversas, né? E retas reversas, elas ficam em planos distintos. Elas pertencem a planos diferentes. Então, 2 retas nem sempre determinam um plano. Falso. Uma reta apenas. Bom, acabamos de ver nesse desenho aqui, né, que uma reta apenas define infinitos planos e é falso. Ok? Então, só a primeira aí ficou verdadeira. Para esse vídeo eu tenho mais uma lâmina sobre poliedro convexo e não convexo, ou seja, côncavo. Bom, então ele classifique os poliedros em convexos com a letra C e não convexos usando NC. E aí tem o poliedro A, B, C, D e E e a sequência ali, né, de classificação em relação
a concavidade ou não concavidade do poliedro, ou convexidade e não convexidade do poliedro. Então, olha só, tem duas maneiras de tratar aí essa questão do poliedro ser ou não convexo. Um poliedro ele é convexo quando considerando todas as faces, em cada uma delas, sempre que eu imagino o plano que contém cada uma dessas faces, eu consigo perceber que o poliedro ele fica todo ele inteirinho do mesmo lado desse plano. Vou explicar isso, eu vou usar aqui o poliedro D, que eu acho que é o que está mais, que o desenho melhor facilita, o desenho melhor representa aqui essa ideia que eu estou te dando agora. Então eu vou desenhar um plano aqui, ó, que passa nessa face que eu escolhi aqui, ó. Então eu terei um plano, olha só, assim, ó. Esse plano aqui, ele contém essa face. Imagina como se fosse uma chapa colada nessa parede aí dessa caixa. Eu consigo perceber que todo o resto da caixa fica à direita, fica do lado de dentro do plano, fica para o lado direito. Para o lado esquerdo aqui, ó, não tem nada da figura. Quando acontece isso em todas as faces, significa que o poliedro é convexo. Quer dizer, quando os planos que contêm cada uma dessas faces do poliedro sempre fazem com que o poliedro fique do mesmo lado, né? O plano da face não pode seccionar o poliedro em nenhum ponto, tá? Vou usar este exemplo, essa mesma ideia nessa E aqui, ó. Se eu fizesse o plano nessa face aqui, ó, olha só, essa face aqui desse poliedro E, e desenhasse então o plano aqui, ó, o que que acontecer? Aqui está o plano. É o plano que está passando, né, é uma espécie de navalha que está passando nessa face que eu marquei com vermelho. Então observa que todo esse bloco aqui, ó, todo esse bloco aqui, ele fica do lado direito do plano, desse plano azul, enquanto que esse outro bloco aqui, ó, ele fica do lado esquerdo do plano. Então olha só, esse plano aqui está cortando a figura num bloco assim, ó, e num outro bloco assim, ó, separando as figuras. Então aqui passou o plano, ó. O plano cortou, separou as figuras em duas. Agora na letra D, ó, quando eu colo o plano em cada face, não divide a figura. Por quê? Porque a figura fica toda do mesmo lado. Ok? Então isso aí é uma maneira de verificar se o poliedro é convexo ou não, tá? Bom, outra forma de verificar convexidade ou concavidade do poliedro é uma forma mais prática, que é o seguinte: tu vai imaginar um segmento de reta que una duas faces. Se esse segmento de reta, se conseguir criar um segmento de reta entre duas faces, de forma que esse segmento de reta saia fora da figura, então esse segmento, esse poliedro, ele é côncavo, ele é não convexo. Por exemplo, vou pegar esse mesmo exemplo E, ó. Se eu ligar esse ponto aqui, vou chamar de ponto A, com esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto B, se eu estabelecer um segmento aí, olha o que acontece. Esse segmento, AB, ele escapa da figura, ele fica no ar, ele fica fora da figura. Então, essa figura aqui, essa E aqui, representa um poliedro
que é côncavo. Ou, melhor colocado, não convexo. Ele não é convexo, por quê? Porque eu consigo desenhar um segmento unindo duas faces, de forma que o segmento escapa da figura. O mesmo acontece com letra B aqui. Ó. Se eu imaginar um ponto aqui e um ponto nessa face aqui, eu ligando, eu tenho aí um segmento que escapa da figura. Então, tanto a letra B, poliedro B, quanto o poliedro E, eles são não convexos. Os outros todos, ó, imagina aqui o D, por exemplo. Se eu pegar um ponto daqui e um ponto daqui, ó, o segmento não vai sair do poliedro, não vai sair da figura, não tem como. Um ponto aqui, não dá segmento. Então, os únicos que têm essa concavidade, tem esse buraco, são letra B e letra E. Portanto, não convexos, letra B e letra E. Esse aqui é convexo, esse é convexo e esse é convexo. Então fica um convexo, não convexo, convexo, convexo e não convexo. Então vamos achar isso. Convexo, não convexo. Essa aqui já não pode ser. Convexo, não convexo, 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 não convexo. Letra C. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.